Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu quero orar por você. E eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas. Eu quero que você escreva nos comentários a seguinte frase, versículo, isso mesmo. Eu vou viver na dependência de Deus. Escreva esta palavra, declarando, dizendo: eu vou viver na dependência de Deus. Uma das coisas, meus irmãos, que o diabo, isso mesmo, mais quer é que venhamos, meus irmãos, deixar de crer, de acreditar na providência de Deus, deixar de viver, meus irmãos, na dependência do Senhor. Deus, Ele quer que venhamos viver na sua dependência, que você creia, acredite que Ele é o provedor, que Ele é aquele que está cuidando da sua vida, da sua casa, da sua família e de todos os seus caminhos. Um coração rendido irá viver, meus irmãos, o cuidado de Deus, do Senhor. E se você que está me ouvindo agora, você se entregasse, se rendesse à vontade do Senhor, acreditar isso mesmo, por completo, que Ele é o Senhor da sua vida, você irá viver o milagre constantemente, irá viver na dependência do Senhor. Vai vir os dias difíceis? Vai vir as lutas, vai vir as tribulações, os dias que vai bater o desespero, vai. Mas quando nós escolhemos viver na dependência de Deus, Ele é o Senhor que nos ajuda, que nos livra, que está provendo, que está nos sustentando diariamente. Uma das coisas, meus irmãos, importante para quem escolhe viver na dependência de Deus é não se preocupar-se, não estar preocupado consigo mesmo. Porque muitas vezes nós tememos viver na dependência de Deus porque a todo tempo estamos preocupados conosco. No dia de amanhã, o que vai ser disso? Nós traçamos um roteiro de vida para nós, como não pode mudar isso mesmo. Dependência de Deus, quem governa a minha vida, a sua, não somos nós, é o Senhor. Se Ele quiser até que venhamos passar por provações, nós devemos crer, aceitar e ser fiel a Ele. Isso mesmo. Ah, pastor, está sendo difícil. Mas se Deus permitir uma prova na minha vida, se Deus permitir na sua, devemos, meus irmãos, aceitar isso mesmo. Não nos conformar com aquela situação, mas, meus irmãos, agradar a Deus, isso mesmo, agradar ao Senhor. Mesmo em uma luta, em um momento difícil, agradar a Ele, permanecer fiel a Ele, isso mesmo, permanecer crendo que é apenas um momento. E Ele estará agindo em meu favor. Não é, meus irmãos, em um momento de aflição, meus irmãos, deixar de crer, lançar palavras de murmuração, tomar atitudes que não vai agradar ao Senhor. Quem quer isso é o diabo. O diabo, ele quer que em momentos difíceis das nossas vidas, venhamos murmurar, reclamar, venhamos nos tomar atitudes que não agrade ao Senhor, porque é isso, meus irmãos, que o diabo quer. O diabo, ele se agrada
no pecado do homem. Isso mesmo. O diabo ele se alegra no pecado do homem. E Deus se alegra, isso mesmo, na confiança, na santidade e na fé do homem. Isso aqui é interessante, maravilhoso. O diabo ele se alegra na falta de fé, o inimigo ele se alegra na dúvida, o inimigo ele se alegra, meus irmãos, quando pecamos contra Deus, murmurando qualquer outro pecado, mas Deus se alegra na fé, na confiança, isso mesmo. Quando nós nos colocamos diante dele na fé, na santidade, isso mesmo, escolhemos viver para Deus. E se você escolher viver hoje para Deus, você irá viver o extraordinário. Você irá viver a dependência dele. Ele irá te sustentar, ele irá cuidar de você, ele irá te livrar. Ele será o Senhor da sua vida. Aleluia! Pois decida hoje crer, acreditar. Isso mesmo. Não se curvasse, não deixar de crer, não se entregasse ao problema, mas ser crente que agrade ao Senhor, dando glória nos dias difíceis. Isso mesmo. Orar, Senhor, me prepara, me ajuda. Olha a situação, olha o que eu estou passando, a minha casa, a minha família. Isso mesmo. Mas a minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Um coração rendido. Um coração rendido. O Senhor ele está querendo corações rendidos. Pessoas que escolheram viver na dependência dEle. Não é a minha capacidade, não é a minha sabedoria, não é os meus recursos. Isso mesmo. Não são pessoas, mas é Ele que está cuidando. É Ele que está provendo. É Ele que está me guardando. É Ele que é o meu Senhor. É Ele que me exalta. É Ele que irá me abençoar-me. É Ele que irá governar a minha casa, livrar a minha família, operar o milagre, o impossível, o sobrenatural. Quem crer nisto, quem dá glória a Deus aí em nome de Jesus Cristo, é isso que ele está esperando. No livro de 1 Reis, no capítulo 17, no versículo 8, isso fala a respeito da viúva de Sarepta, uma viúva que viveu a providência de Deus, o livramento de Deus. Antes de eu ler aqui o texto, eu peço para você, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, isso mesmo, participe aqui conosco diariamente, você se inscrevendo, ativando o sininho das notificações, deixando o seu joinha, você vai estar aqui nos acompanhando e evangelizando. O mundo está precisando de evangelização. Pessoas, meus irmãos, que não só pensem em si, mas que amem isso mesmo. E que façam, meus irmãos, pelo próximo. E quando você se inscreve, você deixa o seu joinha, você compartilha, você está sendo um cristão que agrada ao Senhor. Glória a Deus. Se você pode, nos ajude também. Seja um semeador desta obra. E eu creio que Deus vai lhe abençoar em nome de Jesus Cristo, tá? O texto diz, olha o que diz a palavra de Deus, preste bem atenção. A viúva de Sarepta, então veio a ele a palavra do Senhor, né? A quem? Ao profeta Elias, dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. O Senhor fala com o profeta Elias, meus irmãos, que estava vivendo na dependência de Deus. Estava sendo sustentado por corvos. Dizendo, olha, sai daí, ó. Quando a fonte, onde ele estava bebendo a água, onde o Senhor mandou ele se escondesse,
quando ele declarou que não iria haver chuva em Israel por causa do pecado, da idolatria que ali estava, por causa do rei Acabe, o Senhor o esconde, o guarda em uma fonte. Os corvos lhe sustentam. Isso. Ele bebe daquela torrente de água. Mas quando secou, Deus já tinha, meus irmãos, um lugar para o guardar e para o sustentar. Mas quando Elias chega, meus irmãos, obedece a palavra de Deus, vai até, meus irmãos, a viúva que o Senhor lhe tinha ordenado. Quando ele chega lá, meus irmãos, vê que aquela viúva estava, meus irmãos, era sem nada, sem recursos, sem alimento. Na concepção dela, meus irmãos, ela iria até morrer. Isso mesmo. Na concepção dela, iria ser até o final agora. E quando o profeta chega ali, e ele diz, mas eu vim aqui para ser sustentado, e olha a situação que eu encontro. Mas quando nós estamos vivendo na dependência de Deus, nós sabemos, meus irmãos, que Deus é quem nos sustenta, que Deus é quem age em nosso favor, que Deus é quem opera, que Deus é quem faz, meus irmãos, todas as coisas. Isso mesmo, todas as coisas. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te uma vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim, e para o meu filho, para que comamos e morramos. Olha, meus irmãos, a situação que se encontrava esta mulher. E Elias foi, meus irmãos, pela palavra de Deus na casa daquela mulher. Aqui nós vemos de um lado um profeta que estava vivendo na dependência de Deus. Do outro lado, meus irmãos, vemos uma viúva, isso mesmo, que agradou a Deus, ao Senhor. O próprio Jesus faz referência que Deus não enviou Elias na casa de nenhuma outra viúva a não ser a de Sarepta. Algo agradou a Deus na vida desta viúva. O Senhor está buscando pessoas, meus irmãos, que creiam, que estejam na sua dependência. Isso mesmo. Que estejam rendidos a Ele. Alguém diz, pastor, eu vou morrer nessa situação, olha a situação que está. Deus não vai permitir. Isso mesmo. Se você crer, entregar a sua vida a Ele, confiar no seu coração, Ele não vai permitir. Ele vai enviar o socorro, Ele vai te sustentar, Ele vai operar o milagre. Ele é o Senhor que não depende de ninguém. Isso mesmo. Ele é o Senhor que tem um poder sobre todas as coisas. Aleluia, aleluia. E ele disse, vai lá, traz para mim uma botija de água. Quando ela trouxe, né, ele disse, olha o que ele disse. Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Ele pediu um pedaço de pão, né? Um pão para aquela mulher para comer. Ele estava com fome também, Elias. Mas quando nós, meus irmãos, decidimos a viver na dependência de Deus, Ele é o provedor. A mulher disse, eu não tenho nada aqui, a não ser um pouco de azeite em uma botija, um pouco de farinha em uma panela. O profeta diz, não, mas traz aqui. Porque ele entendeu isso mesmo. Ele entendeu que ele seria socorro ali para aquela mulher. E que ela iria, isso mesmo, ser bênção na vida dele também. Porque, meus irmãos, quando um profeta, o pregador entende isso mesmo,
e se põe a viver na dependência de Deus, tanto, meus irmãos, ele é bênção na vida das pessoas, como as pessoas, isso mesmo, irão ser bênção na vida dele. Ele será o mediador ali, meus irmãos, para abençoar aquela pessoa. Não estou me referindo, meus irmãos, não de perdão, né? Não de salvação aqui, porque a nossa salvação está em Jesus Cristo. Quando tanto isso mesmo, aquele que está semeando a palavra, como aquele que está ouvindo, entende que a sua aliança começa por Jesus Cristo. Começa por Jesus Cristo. A dependência de Deus começa desde o momento que nos colocamos na dependência do Senhor, na aliança pelo seu Filho Jesus Cristo, entendendo a nossa condição de pecador e a condição de salvação de Jesus Cristo, Filho de Deus. E se você crer agora, Jesus Cristo entra na sua vida, faz uma aliança com você, te livra, te guarda, isso mesmo, e te sustenta nos dias e nos momentos difíceis da sua vida. Quando para o mundo será o fim, ele será o socorro para você. Ele é a salvação para você. Ele é o refúgio para a sua vida. Creia no mover e na providência de Deus. E Elias lhe disse, né, o profeta, não temas. Quando a mulher disse, eu não tenho nada, um pouco de farinha numa botija, numa panela, um azeite numa botija, um pouquinho. Vou comer e vou morrer com meu filho. O profeta disse, não temas. O profeta disse, não temas. Ele disse, não temas. Dependência de Deus, meus irmãos, é não temer, é crer, é acreditar, é se colocar-se, meus irmãos, diante do Senhor, sabendo que Ele é quem está nos sustentando, Ele está operando. Isso mesmo. Quem quer viver na dependência de Deus, escreva e diga, eu quero viver na dependência de Deus. Diga, eu quero viver na dependência de Deus. Diga, eu quero viver na dependência de Deus. Diga, eu vou viver na dependência de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Creia, acredite. Ele disse, não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faz disso primeiro para mim, um bolo pequeno, e traz-me aqui fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Não temas. É quando a gente escolhe crer, meus irmãos. Crer. Isso mesmo. Crer, acreditar. Eu até falei aqui, quem desejar ajudar, isso mesmo, a obra do Senhor, com oferta. É quando, meus irmãos, meus irmãos, não estou me referindo, isso mesmo, a mensagem, não é com essa intenção. Mas é quando, meus irmãos, nós decidimos a viver na dependência de Deus. Nós cremos que é o Senhor que irá, isso mesmo, nos sustentar. Nós não iremos, meus irmãos, nos limitar. Você não vai ser isso mesmo. Você não vai se limitar a sair onde você está vivendo. Você sabe que Deus ele irá ajudar você. Você sabe que Ele é quem vai te sustentar. Amém? Até, meus irmãos, quando nós nos propomos isso mesmo, a fazer para Deus, quando nós nos propomos a fazer para o Senhor, Ele, isso mesmo, é aquele que nos sustenta. Porque Ele é o Senhor da nossa vida. E diz a palavra de Deus, preste bem atenção. E ele disse, não temas. Olha o que diz aqui, vai e faz conforme a tua palavra, faz, porém, disso primeiro para mim, um bolo pequeno, e traz-me aqui fora, depois farás para ti e para o teu filho. Porque aqui estava a fé, a confiança daquela mulher. Quando ele diz, traz para mim o bolo para me comer, isso mesmo. Porque aí que estava a fé, a confiança naquela mulher.
Se aquela mulher tivesse desprezado o profeta, se aquela mulher, meus irmãos, tivesse colocado ele para fora, disse, não, já vou morrer, olha a situação que eu estou aqui. A mulher reconheceu o homem de Deus, reconheceu a Deus, creu na palavra dele, obedeceu. Porque não existe fé, meus irmãos, sem obediência, sem confiança. Isso mesmo. Porque assim diz o Senhor Deus, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. Aleluia! Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de Elias. Assim aconteceu. Ela serviu o profeta. Não faltou, meus irmãos, o azeite, não faltou a botija, não faltou, meus irmãos, o azeite na botija, não faltou a farinha. Multiplicou. Quem é que multiplica? Quem é que vai fazer chegar a providência, o milagre na sua vida? É o Senhor, é Deus. Se você crer no que eu estou pregando aqui, se você crer em Deus, na palavra que está sendo pregada, que Deus está falando com você, obedecer, isso mesmo, se render-se a Ele, você vai viver milagres, você vai viver o extraordinário de Deus, você irá viver o sobrenatural. Escolha viver hoje o sobrenatural de Deus na sua vida. Isso, escolha viver isso mesmo. Eu quero orar por vocês neste momento, em nome de Jesus Cristo. Você pode ser um semeador, isso mesmo, agora mesmo. Se você desejar, pastor, estou numa luta, você pode fazer uma oferta do seu coração, isso mesmo, vai ser na conta da igreja, se você desejar. Na descrição do vídeo, você vai encontrar isso, na descrição, o meio que você pode fazer uma oferta simbólica para o Senhor, dizendo, eu creio, eu acredito que o Senhor é quem vai me sustentar. Amém? Porque, meus irmãos, pelas sementes, as ofertas, isso, que o Evangelho é propagado, isso mesmo, que nos dá condições de levar a palavra do Senhor, de fazer, meus irmãos, a obra diariamente, isso mesmo, diariamente. E é um custo, paga tudo, tá? Mas Deus irá prover na sua vida, Deus irá prover. E se alguém diz assim, pastor, não tenho, creia que Deus vai te dar a condição em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar por você neste momento, em nome de Jesus. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entro em oração agora, Senhor, juntamente com os teus servos, por esta pessoa que tem enfrentado uma crise, uma batalha, um problema, Senhor, na sua casa, na sua família. Pessoas que estão, Senhor, enfrentando crises. Quantas pessoas, Senhor, estão desesperadas, desanimadas, sem ânimo, Pai, sem alegria, como aquela viúva que se encontrava dizendo, agora é o fim, Pai. Mas a tua palavra diz, Pai, que o Senhor não enviou o profeta na casa de nenhuma viúva, a não ser na viúva de Sarepta. Porque o Senhor se agradou-se do coração dela, o Senhor se agradou-se daquela mulher. Pai, quando o Senhor se agrada-se, Pai, não há circunstância, não há crise, não há seca, não há nada impossível que o Senhor não possa fazer. Quando há rendimento, aliança contigo pelo seu Filho Jesus Cristo, arrependimento, confissão, entrega, rendimento, não há nada que o Senhor não possa fazer, Senhor. Impossível.
O Senhor perdoa, restaura, transforma o vale em bênção, multiplica, cura, remove, Senhor, a doença, fortalece o cansado. Ó Espírito Santo, pois toca agora nesta casa, nesta família, neste lar, nessa pessoa que está enfrentando uma crise, Senhor. Está, Senhor, muitas vezes com o nome sujo, negativado, ou com problema de saúde, problema na sua casa, as portas se fecharam, crise bateu, mas Tu és aquele que sustenta, Pai, que provê, que socorre, Tu és aquele que devolve a esperança, Pai. Não importa a situação, Pai. Se o Senhor, Pai, socorreu esta mulher, Pai, sustentou o Teu servo, profeta, o Senhor, Pai, fez maravilhas, Pai, na vida de tantos homens, mulheres, tirou do vale, da sombra da morte, deu vida. O Senhor, Pai, faz o mesmo com esta pessoa hoje. E eu creio, Senhor, eu declaro agora a bênção sobre esta pessoa, a providência, o milagre e a porta se abrindo. Isso mesmo. Há coisas maravilhosas acontecendo na vida desta pessoa. Declara, diga: eu creio, eu acredito. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Receba a bênção de Deus, tá? Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Eu amo você, tá? Fiquem todos na paz. Receba aí o milagre, a saúde, o mover de Deus agora sobre a sua vida. Compartilhe agora esta mensagem com a pessoa. Compartilhe isso mesmo. Compartilhe pela fé. E Deus vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. Eu amo você, tá? Só um recado. Às 21 horas eu vou estar entrando ao vivo. Ainda hoje, às 21 horas eu estarei entrando ao vivo. Eu estarei abrindo o jejum de 21 dias, o jejum de Daniel. E você é o convidado a participar conosco na abertura desse jejum. Será rápido, mas será uma bênção, tá? Ainda hoje, às 21 horas, tá? Se assim Deus permitir, tá? Em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.